Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre o Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal eu analiso um tema bíblico com profundidade. O tema de hoje é um livro customizado. Mas antes de entrar no assunto, olha o lembrete aí, não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo. Estoure esse vídeo aí de joinhas para nós, isso é muito importante para nós. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui, como sempre deixo, na descrição desse vídeo os links para que você possa adquirir. E se você desejar assistir os outros vídeos da série, também vou deixar aqui na descrição os links para que você possa assisti-los. A todos os que já assistiram os mais de 35 vídeos que nós já fizemos aqui, vocês puderam observar centenas de contradições, incoerências, antagonismos, erros científicos, históricos, mitologias, lendas encontradas nas páginas da Bíblia. E muitas pessoas me perguntam, mas Emerson, por que, mesmo diante de tudo isso, por que a Bíblia é um livro tão vendido no mundo, um livro que tantas pessoas seguem e tantas pessoas baseiam sua fé e sua vida nesse livro? E até mesmo falam, por que um livro desses é um livro tão consagrado em vendas, um best-seller no mundo, considerado o livro mais vendido de todos os tempos? Sabe por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Isso se dá, em partes, pelo conhecimento superficial que a maioria das pessoas tem desse livro, a Bíblia. Você que acompanhou todos os vídeos que nós fizemos aqui sobre a Bíblia nessa série, você deve ter notado muitas coisas que você jamais imaginaria. Talvez trechos que você nem sonhava que existiam dentro da Bíblia. Então, em grande parte, o desconhecimento e a desinformação das pessoas, o conhecimento superficial desse livro, fez com que muitas pessoas tivessem esse livro em autoestima, mas sem conhecê-lo bem. Mas o motivo principal mesmo não é esse, não. A grande verdade do grande sucesso desse livro é a forma com que ele foi escrito. A Bíblia foi escrita de tal forma que qualquer pessoa, em qualquer época da humanidade, ela pode achar algo que agrade ou que confirme seu ponto de vista. É um tipo de livro que foi escrito por atacado. Eu vou ilustrar para você entender. Imagine um grande supermercado, onde você pega um carrinho ali e sai olhando ali todos aqueles produtos que estão em exposição. E você resolve pegar, obviamente, aquilo que lhe interessa, Você entra no supermercado, você não vai levar tudo que tem ali. Você pega uma coisa ou outra que você está precisando. A Bíblia é mais ou menos assim. Qualquer que seja seu ponto de vista sobre as coisas, com certeza você vai achar algo nela que lhe agrade, que chame a atenção. Existe uma gama de opções tão grande quando se trata da Bíblia, que fica praticamente impossível não achar algo que possa se identificar com você. Independente de como você enxerga Deus, como que você enxerga o mundo, as pessoas, os seus valores e tudo mais em sua volta, com certeza você vai encontrar algo ali que vai te satisfazer. Apesar de encontrar muita coisa que talvez não lhe agrade, você se apegará àquilo que vai chamar sua atenção. A maneira abrangente e a linguagem simbólica em que a Bíblia foi escrita, ela aceita qualquer interpretação e permite ao leitor moldar as partes que mais lhe convém. Então esse realmente é o grande segredo do sucesso da Bíblia entre as pessoas. Nós vamos analisar aqui nesse vídeo alguns trechos da Bíblia que vão exemplificar bem essa questão da Bíblia customizada, Quer dizer, aquela é um livro que você pode adaptar, conforme mais lhe agrade. Igual quando você vai comprar um carro, Aí eles até falam, vou comprar um carro customizado, quer dizer, eu que vou
colocar, né, os opcionais que eu mais gosto. Então a Bíblia, ela funciona mais ou menos dessa forma, né? Ela é um livro customizado. Você vai colocando, né, os opcionais que você acha melhor, que mais lhe agrade. Quer dizer, você vai se apegando às partes que mais agradam a você, que mais chamam a sua atenção, e aquelas partes que você não gosta muito, você vai deixando de lado, né? Então, nós vamos analisar aqui alguns trechos da Bíblia que são exemplos disso. Por exemplo, sobre a questão dos filhos pagarem pelo erro dos pais. Se você é uma pessoa que acha que isso é errado, que os filhos não devem pagar pelo erro dos pais, você encontra textos na Bíblia que apoiam esse ponto de vista. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, vamos fazer um estudo sobre esse assunto. Abra em Ezequiel 18, 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aí, o texto bíblico é bem claro e taxativo em afirmar o seguinte, ó. O próprio filho não levará nenhuma culpa pelo erro do pai, e o próprio pai não levará nenhuma culpa pelo erro do filho. A própria justiça do justo virá a estar sobre ele mesmo, e a própria iniquidade do ímpio virá a estar sobre ele mesmo. Aí a pessoa que já tem uma inclinação a pensar dessa forma, ele vai falar, aí ó, tá vendo? É isso aí, corretíssimo. Quer ver um outro texto que apoia esse ponto de vista? Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Diz assim, ó, os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto pelo seu próprio pecado. Mais um texto apoiando esse ponto de vista. Quer ver outro? Abre aí, na sua Bíblia, 2 Reis 14, 6. Diz assim, ó. E não entregou à morte os filhos dos golpeadores, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, que Jeová ordenou, dizendo, os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Mas cada um deve ser morto pelo seu próprio pecado. Então, nesse texto, 2 Reis 14, 6, né, relata lá um acontecimento que eles seguiram a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, que eu citei aqui antes, né, Deuteronômio 24, 16. Eles não mataram, né? Aqui diz claro, não entregou à morte os filhos dos golpeadores, né? Seguindo o que está na Bíblia. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Então, eles não mataram os filhos, né, dos golpeadores, porque estavam seguindo esse ponto de vista. Então, mais um relato que apoia, né, esse ponto de vista de que os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. E tem também um outro texto, Jeremias 31, 29 e 30, que apoia esse conceito. Lá diz assim, ó, olha aí na sua Bíblia, Jeremias 31, 29 e 30. Lá diz assim, naqueles dias não se dirá, os pais foram os que comeram a sua uva verde, mas foram os dentes dos filhos que ficaram embotados. Mas cada um morrerá pelo seu próprio erro. Qualquer homem que comer uva verde, os seus é que serão os dentes que ficarão embotados. Então Jeremias faz até uma ilustração, né? Que não tem lógica os pais comerem uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficam embotados, né? Então o certo é cada um, né, responder pelo seu próprio erro. Então a pessoa que concorda com esse ponto de vista, ela vai achar textos, né, para apoiar esse ponto de vista. Mas se a pessoa não concorda com esse ponto de vista, já pensa diferente, existem textos que já mostram um outro lado, né? Já apoiam, né, outro pensamento sobre esse assunto. Quer ver? Olha aí para você ver em Isaías 14, 21. Aí diz assim, ó, Isaías capítulo 14, versículo 21, diz assim, preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra. Você observou aí? O próprio Deus bíblico, né, segundo diz o relato de Isaías 14, 21, deixou bem claro que era para matar os filhos por causa da maldade dos pais. Quer ver um outro texto? Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Lá diz assim, ó, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Porque eu sou Javé teu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração.
Você observou aí? O próprio Deus bíblico, né, na lei dele, deixou claro que ele traz punição do erro dos pais sobre os filhos, até na quarta geração. Em Êxodo, no próprio livro de Êxodo, agora no capítulo 34, versículo 7, confirma isso, dizendo assim, ó, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos, e sobre os netos, e sobre a terceira geração, e sobre a quarta geração. E Deuteronômio 5:9 também fala dessa forma, falando que o Deus bíblico, ele faz os filhos pagarem pelo erro dos pais, pela terceira, até mesmo até a quarta geração. E o que não falta na Bíblia são exemplos de ocasiões que o Deus bíblico, ao julgar as pessoas, condena os filhos pelo erro dos pais. Conforme eu já mostrei em vários vídeos que nós já fizemos aqui, por exemplo, na época do dilúvio, que ele matou os filhos ali daquelas pessoas, daquela geração pré-diluviana, por causa do erro dos pais, daquelas crianças. Em Sodoma e Gomorra, que ele matou todos na cidade, né? Inclusive crianças, né? Por causa da maldade dos adultos, quer dizer, por causa do erro dos pais, os filhos morreram, né? Quando Deus mandou as 10 pragas no Egito, a última era a morte dos primogênitos, o que causou a morte dos filhos por causa do erro dos pais, no caso, por causa do erro do faraó, né, que não deixou o povo sair. Deus endureceu o coração dele, ele não deixou o povo sair, ele foi e matou todos os primogênitos, né? E até mesmo o clássico caso de Davi, né, que adulterou, assassinou, e Deus matou o filho dele, né, para tipo castigá-lo por esse erro que ele cometeu, né? Então, o filho, né, ele respondeu pelo erro do pai. Então nós vemos diversas passagens na Bíblia, né, que mostram o Deus bíblico agindo dessa forma, né? Diversos trechos de nações lá do passado, quando os israelitas iam destruir a nação, destruir crianças também juntos, né? Quer dizer, os filhos pagando pelo erro dos pais. Então, veja, nós encontramos dezenas de textos que condenam isso, o filho pagar pelo erro dos pais, considerando isso injusto, né? Que quem deve pagar pelo erro é a própria pessoa. Já por outro lado, nós encontramos dezenas de outros textos que apoiam isso, inclusive dezenas de passagens em que o Deus bíblico age dessa forma, fazendo com que os filhos paguem pelo erro dos pais. Então esse é um clássico exemplo da Bíblia, de que realmente, como a Bíblia é um livro self-service, né? Que a pessoa ela vai servir daquilo que mais lhe agrada, né? Ou, como eu disse, um livro customizado, né? Você vai se apegar ali, né, aos opcionais que mais lhe agrade. Quer ver um outro exemplo interessante? Eu lhe pergunto, Deus, o Deus bíblico, ele muda de ideia? Quer dizer, ele se arrepende do que ele faz? Bem, segundo Malaquias 3,6, não. Porque ele diz assim, ó, pois eu sou Javé, não mudei. Números 23:19 também fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 1 Samuel 15:29 fala claramente, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. E Ezequiel 24:14 fala algo parecido. Diz assim, eu, o Senhor, disse, será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Então nós vimos aqui diversos textos bíblicos que deixam claro que o Deus bíblico ele não se arrepende, ele não volta atrás. Porém, nós também achamos diversos outros textos aonde Deus volta atrás e se arrepende. Por exemplo, Êxodo 32:14 deixa bem claro, diz assim, ó, Êxodo, pode olhar na sua Bíblia aí, 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. Quer ver um outro exemplo? Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, então o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Arrependeu de havê-los feito. Jonas 3:10, veja um outro texto aí que fala que Deus se arrependeu. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Quer ver outro exemplo?
1 Samuel 15:35 fala assim: e o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Você observou? Então nós vimos aqui diversos textos que mostram que Deus não se arrepende, e vimos, por outro lado, diversos textos em que Deus se arrependeu de alguma coisa que ele fez. Tá vendo? Como a Bíblia é escrita de tal forma que você pode, né, ir para o lado que você quiser. Quer ver um outro exemplo? Sobre o sábado. Devemos guardar o sábado? Bem, segundo o Êxodo 20, capítulo 20, versículo 8, sim. Diz assim: lembrando do dia de sábado para manter ele sagrado. Êxodo 31:15 também diz: quem fizer alguma obra no dia de sábado será morto. Inclusive, Números capítulo 15, versículo 32 e 35 fala que eles acharam um homem apanhando graveto no dia de sábado. E aí Deus disse a Moisés que devia matar esse homem. Números 15, 32 a 35. Então, se a pessoa já é inclinada a achar que deve guardar o sábado, existem diversos textos para apoiar essa atitude. Por outro lado, Jesus realizou muitas coisas no sábado e vivia se desentendendo com os escribas e fariseus justamente por causa disso. Os seus discípulos, numa certa ocasião, passando por uma plantação, pegaram ali algumas espigas, esfregaram nas mãos e comeram os grãos. E os fariseus começaram a questionar: eis que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas aí Jesus cita uma passagem, né, para justificar a atitude dos seus discípulos. Ele cita uma passagem lá das escrituras hebraicas, onde numa ocasião os soldados de Davi estavam com fome e chegaram lá no sumo sacerdote, e o sumo sacerdote deu a eles os pães da preposição, que era somente era reservado para os sacerdotes, né? E aí Jesus conta essa história para justificar, né, os discípulos estarem fazendo a colheita ali daqueles grãos e comendo no sábado. Jesus também fez curas no sábado. Segundo o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8 e 9, Jesus curou um homem que estava numa maca, né, e falou para ele: apanha tua maca e anda. E era sábado. Pode olhar lá, João 5, 8 e 9. E além disso ele disse, né, em João 5, 16 e 17, por essa razão os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas durante o sábado. Né? Então, veja, quem, né, é inclinado a essa questão de guardar o sábado, existem diversos textos que falam que deve guardar o sábado. Quem não é inclinado a isso, já cita mais outros exemplos, já no caso de Jesus, no Novo Testamento, né, para não guardar o sábado. Aí fica aquela polêmica. Inclusive tem várias religiões que guardam o sábado até hoje, os judeus também, né, guardam o sábado, e religiões cristãs, como os adventistas do sétimo dia, guardam o sábado. E diversos outros não, né? Porque falam: não, isso aí já passou, essa lei já era, né? Aí fica aquele negócio, né? Aquela disputa teológica. E é por isso que existe tanta briga, tanta disputa, tanta religião diferente, que segue o mesmo livro, mas tem doutrinas, tem ensinos totalmente diferentes, por causa dessa maneira que a Bíblia foi escrita, onde você pode achar, né, textos que apoiam diversos pontos de vista. E fica essa velha rixa teológica que vem se arrastando por anos e anos, né? Uns falam: Jesus foi o fim da lei, né? Jesus acabou com a lei ali na cruz ou na estaca, né? Ali ele acabou, ele cumpriu, né? Nós não estamos debaixo da lei mais, estamos na graça, que não sei o quê, né? Aí começa a interpretar dessa forma, né? Aqueles que não querem mais saber da lei mosaica, não querem mais saber de seguir as leis, né? E outras religiões já se apegam, né? Fala que Jesus falou que a lei ela não muda, que Deus não muda, né? Que a lei ela dura para sempre, que ele cumpriu a lei, né? Que ele cumpriu a lei perfeitamente, que a lei deve continuar sendo cumprida, né? Então, quer dizer, as pessoas ficam se engalfinhando, né, por causa disso aí, mas se você analisar a Bíblia, ela foi escrita de tal forma que a pessoa acha trechos, tanto para apoiar um lado, como trechos para apoiar o outro. Depende da maneira como a pessoa resolve entender, né, e resolve interpretar aquilo ali. Justamente por quê? Por causa da maneira como a Bíblia foi escrita. Um outro exemplo interessante sobre isso é a questão de se fazer imagens, né? Se deve fazer imagens, se não deve fazer imagens, né? Muitas religiões fazem imagens, inclusive veneram, né? Até dizem que não veneram, é só para lembrar
né? É só para criar aquela conexão, né? Mas já outras religiões já não fazem mais de forma alguma, não usam, né? E condenam veementemente o uso de imagens. Mas, segundo a Bíblia, né, você pode achar textos que apoiam tanto a questão daqueles que não usam imagens, como apoiar aqueles que usam. Por exemplo, existem textos na Bíblia claramente que condenam as imagens, né? Por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz claramente: não deves fazer para ti imagem esculpida. E Levítico 26, 1 também: não deves erigir para vós uma imagem esculpida ou coluna sagrada. Deuteronômio 27, 15 também fala: maldito homem que fizeram uma imagem esculpida ou uma estátua fundida. Isso é uma coisa detestável para Deus, né? Então, veja bem que a Bíblia tem textos contundentes contra o uso de imagens, né? Quando se fazer imagens. Porém, existem outros textos, né, que são usados pelas pessoas que são favoráveis ao uso de imagens. Por exemplo, Êxodo 25, 18 diz: ó, e tens de fazer 2 querubins de ouro, deves fazê-lo como obras batida ao martelo em ambas as extremidades da tampa. Você vê, olha que coisa estranha, né? Uns textos falam claramente que não deve fazer de forma alguma, mas quando foi fazer a Arca do Pacto, Deus ordenou que fizesse 2 imagens ali, de 2 anjos, né? Um de frente para o outro. Aí aqueles que usam imagem já falam, então, não devemos ser extremistas nesse ponto, né? Nem sempre, você vê, ó, aqui nesse caso Deus falou para fazer, né? Então, não é em todos os casos. Tem, por exemplo, Números 21, 8, que fala também, né, de uma certa ocasião, que Deus disse a Moisés: faz para ti uma cobra ardente e coloca numa haste de sinal, e terá de acontecer que quando alguém for mordido, então deve olhar para ela e assim ficará vivo. Então, mais um texto, né, que mostra aí Deus pedindo para fazer uma imagem, né? Tem também 1 Reis 7, 28 e 29, que fala: e nos painéis laterais que estavam entre as barras de junção havia leões, touros e querubins. Isso já no templo, né? Quando foi fazer o templo de Deus, havia várias imagens, né, de animais e até de anjos, né? Então, aqueles que usam imagens, né, seja para adorar, seja só para lembrar, seja o que for, eles se baseiam nesses textos aonde, né, a Bíblia em diversos lugares fala, né, que Deus permitiu que se fizesse imagens. E os que não usam imagem já se apegam aos outros trechos que falam que não deve fazer e tal. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? A Bíblia ela foi escrita de tal forma que a pessoa pode se apegar, né, àquela ideia que mais lhe agrada, né? Se a pessoa se agrada com o uso de imagens, tem os textos lá que ela vai se apoiar e vai ali, né, fazer um raciocínio sobre aquilo para justificar o uso de imagens. E aqueles que não gostam do uso de imagens, já tem a tendência para isso, eles vão achar também textos, né, que condenam, né, o uso de imagens, você fazer imagens, né? Então, mais um exemplo da Bíblia, né, de que a Bíblia é o famoso supermercado, né? Você vai, entra e pega, se agarra aquilo que mais lhe agrada, né? Aquilo que mais vai satisfazer o seu ponto de vista. Outra questão que demonstra bem esse ponto que nós estamos falando aí da Bíblia, né, de como a Bíblia deixa margem para várias interpretações, é sobre a questão da salvação. A Bíblia, por exemplo, em Romanos 8,33, diz que nós somos salvos por Deus. Deus é que nos salva, né? Ele nos declara justos, independente das nossas obras, da nossa fé ou não. Se Ele resolveu nos salvar, né, então nós somos salvos através dele. É uma benignidade imerecida. Nós não merecemos, mas Ele nos salva. Olha aí para você ver, Romanos 8,33. Ó. É Deus quem nos declara justos. E Efésios 2, 8 e 9 diz, né, que há uma benignidade imerecida. Quer dizer, nós não merecemos, mas mesmo sem merecer, Deus ele resolve nos dar essa dádiva, que é a salvação. Quer dizer, um presente, né? Inclusive ele ainda fala, ó, não se deve a obras, a fim de que nenhum homem tenha base para jactância, né? Então, a salvação vem diretamente de Deus, independente se nós merecemos ou não, ou se nós temos fé ou não. Já Romanos 8,
20 a 28 diz que é necessário termos fé. Né? Não é só a questão de Deus querer nos salvar. Né? Lá diz que precisamos ter fé. Olha aí, Romanos 3, 20 a 28. Ó. Que somos declarados justos pela fé. A parte de obras. E Gálatas 2,16 fala algo parecido também, né? Ó, somos declarados justos para com Cristo não devido a obras, mas devido à fé. Já Romanos 2,6 diz que é pelas obras. Né? A questão é a obra. Porque ele fala assim, ó, e ele dará a cada um segundo suas obras. E o livro de Jó 34:11 apoia essa ideia, pois diz, ó, a atuação do homem terreno que ele é segundo a atuação do homem terreno que ele o recompensará. E segundo a vereda do homem que o fará vir sobre ele. Né? Então, depende da atuação do homem. Aí já são as obras. E Salmo 62:12 também fala, porque tu mesmo retribuirás cada um segundo o seu trabalho. E Provérbios 24:12 diz algo parecido. Ó, e não pagará de volta ao homem terreno segundo a sua atuação? Sempre nessa questão das obras. Né? A pessoa precisa mostrar, né, boas obras. Já Tiago 2,24 diz que é pela fé e pelas obras. Precisa dos dois. Vezes que o homem há de ser declarado justo por obras e não apenas pela fé. Deveras, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então precisa dos dois. Agora, se nenhuma dessas opções servir para vocês, às vezes você se agrada de Ezequiel 7,3, que fala assim, vou julgar segundo os teus caminhos. Ezequiel 7,27 também fala algo parecido. Agirei para com eles segundo os seus caminhos, e o julgarei com os seus julgamentos. E Ezequiel 18,30 confirma, portanto eu os julgarei cada um segundo os seus caminhos. Então, veja aí que tem para todos os gostos. Né? Se a pessoa... a tendência da pessoa é inclinar para a questão da fé, né? Tem os textos que mostram que é a fé que vai salvar. Outros que são inclinados para a obra, tem os textos que falam que vai ser salvo pelas obras, né? Ou pela sua atuação, pelos seus caminhos. Já aqueles que preferem acreditar que é Deus que resolve, né? Que é uma dádiva dele, independente da nossa fé e das nossas obras, também tem textos que apoiam, né? Então, e as religiões, cada um segue por um lado nisso aí, né? E cada um explica de uma maneira. Então, vira essa baderna teológica, né? Essa confusão, cada um, né? Puxando sardinha para um lado. E a Bíblia dá textos bíblicos para que cada pessoa defenda seu ponto de vista, né? E a pessoa ali nessa confusão, ela escolhe aqueles textos que mais lhe agradam, aqueles textos que apoiam mais o seu próprio ponto de vista. Como eu falei, né? Como o supermercado. A pessoa chega e vai naquilo que ele está precisando, naquilo que mais agrada a ele. Hein? Mas nós temos um outro exemplo muito interessante sobre isso, que é a questão de se Deus é bom. Né? Será que Deus é bom? Existem vários textos na Bíblia que falam que Deus é bom. O Salmo 25:8 diz, bom e reto é Deus. Zacarias 9:17, pois quão grande é a sua bondade. O Salmo 31:19, quão abundante é a tua bondade. E o próprio Jesus disse em Marcos 10:18, ninguém é bom, exceto um só, Deus. Mas Isaías 45:7 diz que Deus é ruim. Porque lá fala assim, eu formo a luz e crio as trevas. E eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Olha só. E Lamentações 3:38 fala, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Jeremias 18:11 também diz, ó, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. E Ezequiel 20:25 apoia essa ideia, pois diz assim, ó, por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. E Jeremias 13:14 fala, vou espatifá-los um contra o outro, tanto os pais como os filhos, ao mesmo tempo. É a pronunciação de Javé. Não terei compaixão nem dó, nem terei misericórdia. Olha só. E 1 Samuel 15:3 ainda fala, agora vai, tens de golpear Amaleque e devotar a destruição, junto com tudo que eles têm. E não deves ter compaixão, deves entregá-los à morte, tanto o homem como a mulher, tanto a criança como o bebê, o touro, o ovídio, o camelo, o jumento, todos. Então,
Textos como esse existem centenas na Bíblia, né? Deus mandando exterminar, um genocídio, infanticídio, né? Uma destruição total, uma limpeza étnica, né? Verdadeiros massacres, né? E veja que nos textos o próprio Deus fala, né, que ele cria o mal, né? Dele procede tanto o bem como o mal, né? Então, veja que há aí opção, né, para todos os gostos. Então você escolhe aí a pessoa que é mais tendenciosa para um lado, vai se apegar aos textos que apoiam esse ponto de vista que mais agrada a ele. A pessoa que é tendenciosa para o outro lado vai se apegar a esses outros textos, né, que apoiam mais esse ponto de vista dele. Quer ver um outro exemplo interessante? Será que Deus tenta as pessoas ou põe à prova as pessoas? Segundo Gênesis 22:1, sim. Diz assim, ó, então, depois dessas coisas, sucedeu que o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova. Olha só. Mas Tiago 1,13 fala que não, que fala assim, ó, quando posto à prova, ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Ué, afinal de contas, Deus prova as pessoas ou não? Então, mais aí uma questão que você escolhe aí o que mais lhe agrada. Outra coisa, é vantagem ser sábio? Segundo Provérbios 4:7, sim. Sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria e com tudo que adquires, adquire compreensão. E Eclesiastes confirma, 7:11-12. A sabedoria junto com a herança é boa e vantajosa, né? Pois a sabedoria é para proteção. Tá vendo? Mas Eclesiastes 1:8 já diz o contrário. Diz que não. Diz assim, ó, porque na abundância de sabedoria há abundância de vexame. De modo que aquele que incrementa o conhecimento incrementa a dor. E Eclesiastes 12:12 diz, no que se refere a qualquer coisa além delas, filho meu, ser avisado. De se fazer muitos livros não há fim, e muita devoção a eles é fadiga. E 1 Coríntios 1:19 ainda complementa, porque está escrito, farei perecer a sabedoria dos sábios e repelirei a inteligência dos intelectuais. Então, aí você escolhe, né, se é bom ser sábio ou não, né? Para aqueles que inclinam para a questão que não é bom, tem vários textos aí. E para aqueles que se inclinam a achar que é bom, também tem os textos que apoiam. Por exemplo, outro exemplo, Deus pode ser visto? Gênesis 32:30 diz que sim. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Êxodo 33:11 também fala, Jeová falava a Moisés face a face. Êxodo 24:9 diz, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram a Deus de Israel. Eles viram a Deus. E Amós 9:1 fala, viu o Senhor. Mas, por outro lado, João, o Evangelho de João 1:18 diz, nenhum homem jamais viu a Deus. E 1 João 4:12 confirma, ninguém jamais viu a Deus. Êxodo 33:20 também diz, e acrescentou, não podes ver a minha face, porque homem algum pode ver e continuar vivo. E 1 Timóteo 6:16 fala, o único que tem imortalidade, que mora na luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. Então, você viu aí diversos homens que viram a Deus face a face, e por outro lado, vários textos dizendo que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, né? Que ninguém pode ver a Deus. Então, você escolhe aí o que mais lhe agrada. Devemos responder ao estúpido? Provérbios 26:5 diz que sim. Provérbios 26:5 diz, responde ao estúpido segundo sua tolice, para que não se torne alguém sábio aos seus próprios olhos. Por outro lado, no Provérbios 26, no mesmo capítulo, só que o versículo 4, diz que não, não responda ao estúpido, segundo a sua tolice, para que tu mesmo não se torne igual a ele. Tá vendo? Então, escolhe aí o que mais lhe agrada. É recomendável casar? Provérbios 18:22 diz que sim. Ó. Achou alguém com boa esposa? Achou uma coisa boa. E obtém boa vontade da parte de Deus. Então, casar é uma coisa boa. Então, para aqueles que já têm inclinação, gostam de casamento, ó, tá aí. E se apega muito a esse texto, né? Provérbios 18:22. Agora, aqueles que já é mais arisca casamento, eles já gostam mais de pular de 1 Coríntios 7:1. Diz assim, ó. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevo, é bom que um homem não toque em mulher.
E 1 Coríntios 7:8 confirma: digo, porém, aos não casados e às viúvas que é bom que permaneçam assim como eu, solteiro. Aí, ó. Então, a pessoa vai inclinar aí para o lado que mais lhe agrada, né? Nossas boas obras devem ser vistas? Mateus 5,16 diz que sim, diz assim, ó. Do mesmo modo, deixai brilhar vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras, as vossas obras excelentes, e deem glória ao Pai. Porém, Mateus 6, 3 e 4 já diz que não. O que tua mão, ó, fala assim, ó, mas tu, quando fizer dádiva, não deixa a tua mão esquerda saber o que a tua direita está fazendo. Tá vendo? Então, você também pode escolher aí o que mais lhe agrada, né? Jesus era um pacificador? Pelo que diz João 14, 27, sim. Lá diz assim, ó, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Então, pacificador, né? Atos 10, 36 relata, ele enviou a palavra aos filhos de Israel para declarar boas novas de paz. Né? E Lucas 2,14 diz, glória a Deus nas maiores alturas e na terra paz entre os homens de boa vontade. Então, Jesus foi um pacificador, né? Porém, Lucas 22:36 diz que não. Diz assim, ó, e quem não tiver espada, venda a sua roupa exterior e compre uma. Prepara para a guerra. E Mateus 10:34 diz, não penseis que vim trazer paz, mas não paz, mas a espada. Então, para aqueles mais pacificadores, tem os textos. E para aqueles que gostam mais do encrenca, gostam mais, né, de um conflito, temos também os textos aí, né? A pessoa pode se apegar. Deus é contra agressões físicas? 1 Timóteo 3, 2-3 diz que sim. O superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, não espancador, né? Então, aí diz que Deus é contra a agressão física. Mas Provérbios 20:30 diz o contrário. Os golpes, os ferimentos eliminam o mal. E os açoites limpam as profundezas do ser. E agora? Então, você escolhe aí o que mais lhe agrada, né? Quem vai julgar o mundo? João 5:22 diz que é Jesus, ó. Porque o Pai não julga ninguém, mas tem confiado o julgamento ao Filho. Porém, 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós temos de ser manifestados perante a cadeira do juiz Cristo, ó, confirmando que Jesus Cristo é que julga, né? E cada um receberá o seu prêmio. Contudo, João 8,15 afirma que Jesus não julga ninguém. Lá diz assim, vós julgais segundo a carne, eu não julgo a nenhum homem. E João 12,47 diz também, se alguém ouvir as minhas declarações e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim julgar o mundo. E se você não estiver satisfeito com nenhuma dessas opções anteriores, não se preocupe. 1 Coríntios 6,2 nos dá uma outra opção. Lá fala assim, ou não sabeis que os santos julgaram o mundo. Então aí já surgiu uma terceira hipótese, né? Os santos é que vão julgar. Olha, quer ver um exemplo interessante sobre a bebida alcoólica? Devemos tomar bebidas alcoólicas? Aqueles que, né, que não gostam muito de bebida alcoólica, eles vão se inclinando mais para textos, como Efésios 5,18, que fala assim, ó, também não fiqueis embriagados de vinho, onde há devassidão, né? Ou Isaías 5,11, ai dos que levantam de manhã cedo à procura de bebida inebriante. Ou Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1, diz assim, o vinho é zombador e a bebida inebriante é turbulenta. Ou Provérbios 23, 31, fala, não olhes para o vinho quando apresenta uma cor vermelha, quando está cintilante no copo, quando escorre suavemente, no seu fim morde igual uma serpente e segrega veneno igual uma víbora. Então, pessoa que não gosta muito de beber já se inclina mais para esses textos aí, né? Agora, aqueles que já gostam, vão tomar uma cachaçinha, tomar um vinho, né? Aí eu já tenho os outros textos, por exemplo, Provérbios 31, 6 e 7, fala, dai bebida inebriante àquele que está para perecer e vinho ao amargurado de alma. Bebe e esquece da pobreza, para que não haja lembrança da sua desgraça, né? O Salmo 104,15 confirma esse ponto de vista. E é o vinho que alegra o coração do homem mortal, né, para fazer brilhar o óleo. Eclesiastes 9,7 também fala, vai, come o teu alimento com alegria e bebe o teu vinho com um bom coração. E Eclesiastes 10,19 afirma, o pão é para o riso dos trabalhadores e o próprio vinho alegra a vida.
Tá vendo? E Jesus mesmo, né, deu um exemplo quando ele estava na festa lá em Caná, em João capítulo 2, versículo 2 a 10. Acabou o vinho, ele foi lá e multiplicou o vinho, encheu lá aquelas talhas, né, enormes de vinho. É muito vinho mesmo, né? Ele fez vinho, fez muito, né? E dando um exemplo aí, né? Até 1 Timóteo 5,23, Paulo deu um conselho para Timóteo: não bebas mais água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e dos teus frequentes casos de doença. Né? Então você vê, tem texto para todos os gostos, né? Aquele que gosta de tomar uma bebida alcoólica, ele pode se apoiar na Bíblia, né? Aí, se o próprio Jesus multiplicou o vinho, tem uns religiosos que não gostam de bebida alcoólica que chegam a falar que, né, que esse vinho aí é suco de uva. Mas o próprio texto deixa bem claro aí, ó, que o chefe da festa, né, o diretor da festa, ele bebeu o vinho que Jesus tinha feito e falou que aquele vinho ele era de uma qualidade excelente, né? Que normalmente a pessoa dá o vinho excelente no começo e no final coloca o vinho ruim. Por quê? Porque no começo está todo mundo sóbrio, então dá para você sentir o gosto do vinho. Depois que as pessoas já estão embriagadas, você pode beber qualquer coisa. Igual eles falam com cerveja, né? Que os primeiros copos você consegue discernir a boa cerveja, a ruim. Depois que já bebeu várias cervejas, você já não vê mais nada. Qualquer coisa que pôr ali, você toma, né? Então o diretor da festa falou isso para Jesus, que ele tinha feito um bom vinho, né? Mesmo já no final da festa, né? O vinho era de excelente qualidade. Né? Então isso mostra que realmente as pessoas ali, né, elas estavam embriagadas, né? Porque o diretor até destacou esse ponto, que não era necessário fazer um vinho tão excelente, né, já naquela hora, né? O próprio Moisés também tem um texto lá, né, que depois do dilúvio ele parece que ficou meio deprimido, né? Plantou um vinhedo e fez um vinho, bebeu e ficou embriagado, a ponto de ficar nu, né, dentro da sua tenda, e um neto dele ver lá a nudez dele. Né? Deu um problema danado isso aí, né? Então, quer dizer, se fosse suco de uva, por que Noé ia ficar totalmente embriagado com o vinho a ponto de ficar nu na tenda? Né? Então, é claro que antigamente vinho era vinho sempre foi vinho. Né? O vinho ele tem, né, teor alcoólico, uns mais, uns menos, né? Devido à fermentação. Né? Então esse negócio de suco de uva, isso é uma desculpinha, né? Que quem não gosta, né, de bebida alcoólica tenta adaptar, né? Aí eles tentam, né, pegar esses textos que apoiam o uso das bebidas e tentam dar uma adaptada para favorecer o seu ponto de vista. Né? Então, o que eu falei aqui para vocês, eu acho que já deu para vocês perceberem, né, a maneira como a Bíblia foi escrita. Né? Então ela dá margem para várias interpretações. Né? Ela é escrita por atacado. Né? Então a pessoa que ela se inclina para determinado ponto de vista, ele vai achar textos que apoia esse ponto de vista. E a pessoa que já tem um ponto de vista diferente, ele vai achar outros textos que apoiam também. Né? Aí cada um escolhe aquilo que mais lhe agrada. Se nós fôssemos ficar mostrando aqui, né, as diversas nuances da Bíblia em diversos pontos ou assuntos, que cada pessoa interpreta de uma maneira, né, um assunto que em determinados lugares ela apoia um ponto de vista, em outros trechos apoia outro ponto de vista, se nós fôssemos ficar mostrando aqui, nós íamos ficar o dia inteiro, né? Então, para o vídeo não ficar muito grande, muito cansativo, eu creio que os exemplos que eu mostrei aqui já deu para vocês terem uma ideia, né, do segredo do sucesso da Bíblia. É justamente isso que eu falei no início do vídeo, né? É um livro customizado, né? É um livro que você pode... Ele foi escrito de tal forma, né, que ele agrada a todo mundo, né? Ele tem trechos que agradam pessoas que têm um determinado ponto de vista e tem outros textos que agradam a pessoas que têm um outro ponto de vista. Né? É como um supermercado, como eu já ilustrei. Você entra e pega o que mais lhe agrada. Né? É um livro que foi escrito por atacado. Né? É como num self-service. Você chega no restaurante e você escolhe ali aquilo que mais lhe agrada. Né? Então a Bíblia ela foi escrita dessa maneira, né? Que dá margem para as pessoas interpretarem, né, da maneira que eles desejarem. É por isso que a Bíblia é um livro que obteve tanto sucesso durante todos esses tempos. E é por isso que existem várias religiões que dizem seguir a mesma Bíblia, mas que têm doutrinas totalmente diferentes umas das outras. Né?
E normalmente as passagens bíblicas mais desagradáveis ou difíceis de aceitar para alguns são habilmente interpretadas, né, de uma maneira mais suave ou consideradas simbólicas, né? E no final nós nos concentramos naquilo que mais nos agrada, né? E deixamos para trás aquilo que não nos interessa, né? Bom, este era o assunto que iríamos analisar hoje, né? Se você gostou, se você chegou até aqui, vou lembrar novamente, não esqueça de dar o like aí no nosso vídeo, né? Estoura esse joinha aí para nós, né? Quanto mais você dá o joinha, mais o nosso vídeo vai ter um alcance maior, né? Se inscreva em nosso canal, comente aí, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações, porque aí toda semana a gente faz um vídeo novo. Assim que a gente subir, se você acionar o sininho, você será notificado, né? Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, tanto esse como de todos os outros vídeos que nós já fizemos, né, como eu já disse no início do vídeo, eu sempre deixo os links, né, onde você pode adquirir o meu livro aqui na descrição desse vídeo e de todos os demais vídeos, né? Eu sempre deixo o link. Todos esses assuntos que eu falei, tanto nesse vídeo como em todos os outros vídeos, são baseados no meu livro, né? Então, se quiser saber mais, é só acionar aí os links aqui na descrição que você pode adquiri-lo. E os outros vídeos também, se você desejar adquirir, né? Os links estão aí, você pode, né? São mais de 35 vídeos que nós já fizemos sobre diversos assuntos da Bíblia, né? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.